Bem-vindos ao webinar do PAD. Esse é o webinar de outubro que tem um cunho aí especial, que é em comemoração ao Outubro Rosa, o último dia do mês, né? Último dia do O mês. último dia do mês, mas nós Não não, não falhamos. falhamos. Tardamos, mas Ainda, não falhamos. ainda é outubro rosa. Então, o PAD não podia, né, deixar passar esse momento, né, de, não sei se é bem comemoração, mas de alerta, né? Para Uhum. todas as mulheres aí em relação ao combate ao câncer de mama. E hoje temos duas pessoas muito especiais, gente, pessoas super engajadas na qualidade, na segurança do paciente. Acho que a doutora Aline, é a primeira vez que você participa de um webinar aqui com a gente, doutora Aline? Primeira vez, primeira Porque vez. evento ela já tem carteirinha já, né? De Assim, evento. participar assistindo são vários, né? Eu adoro. Isso, isso. Não, mas falando Mas a primeira de viver. muitas. É. Ai, doutora, que honra ter você aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada pela sua participação, pela sua presença. Vai ser a primeira de muitas. Aninha já é de casa, nossa auditora líder querida. Muito obrigada por estar aqui também. A Ana também já fez várias webinars e vai abrilhantar. Eu, assim, eu fico encantada vendo a Ana auditar, assim, principalmente mamografia, que eu já vi umas duas vezes, assim, a leveza, a segurança, passar por todo o processo de mamografia. Então, a hora que a gente pensou em fazer essa webinar, assim, já veio na cabeça a Ana Paula e todo o know-how que ela tem, e a doutora Aline também, que atua é, é, com exames, né, laudando exames de mamografia. E então acho que vai ser uma noite de muito, muito proveito. Gente, aproveitem para tirarem dúvidas, contribuírem também, né? Eu falo, se você tiver um case, né, dizendo, olha, eu fiz isso e deu certo, também contribuam, pode falar, gente, colocar no chat, abrir o microfone, é uma discussão aqui, é tão rico quando vocês participam, enriquece o webinar, né? Fica muito bom. Obrigada, viu, pela participação de todos. Eu vou abrir aqui então para a Ana e para a doutora Aline para elas conduzirem aí maravilhosamente a nossa webinar de outubro, tá? Obrigada, meninas, obrigada mesmo. Boa noite, pessoal. Eu vou me apresentar, depois vou passar a palavra para a Aline, né? Que tem algumas pessoas que eu acho que não me conhecem aqui ainda. Então, meu nome é Ana Paula Rangel, eu sou farmacêutica bioquímica de formação. Eu trabalho com consultoria em qualidade, gestão em saúde. E estou aí como auditora do PAD nessa jornada, né? Eu falo que é uma jornada mesmo, desde 2015 que a gente está aí participando de auditorias, de revisão da norma, do comitê técnico. Então, assim, é um prazer, né, participar aqui com vocês hoje. Que tenhamos uma excelente noite e fiquem super à vontade, como a Cássia falou, para perguntas e contribuições, porque isso aqui é uma troca, né? Eu acho que a gente está aqui só para instigar e o resto é para a gente fazer essa troca mesmo. Doutora Aline? Bom, eu me chamo Aline Morião, eu sou médica radiologista. Eu fiz a minha formação no INCA e então eu sempre tive ligada assim à oncologia e especialmente à saúde da mulher. Então eu sempre trabalhei, faço mamografia, ultrassom e ressonância magnética. E além disso, eu sou uma entusiasta da qualidade e segurança do paciente. Foi por esse motivo que me aproximei da Ana Paula, da Cássia. Sou fã do trabalho que vocês fazem, né? De melhorar a qualidade, fã do PAD e estou aprendendo, né, esse mundo da qualidade e pretendo um dia trabalhar numa clínica que seja acreditada. Isso ainda não aconteceu, mas a gente está trabalhando para divulgar os selos e as normas. Aqui no Norte, eu atuo em Manaus, e aqui a gente tem ainda poucos serviços acreditados, mas eu acredito que em um futuro breve a gente vai mudar essa realidade. Tudo bem. Então vamos lá. Pode passar, doutora, por favor? Pode passar já para ir pro início, por favor. Isso. Eu quis trazer aqui para a gente uma linha do cuidado, né, do paciente, para a gente é, enxergar o todo e não só
especificamente o processo do momento do exame, porque o exame é mais do que o momento, né? Ele começa, tem o pré, o per e o pós-exame. Então, essa é a nossa intenção. Então, o exame ele vai começar lá no agendamento, né? E no agendamento, tem as suas características importantes, né, que você precisa dar as informações corretas, colocar quais são os preparos corretos, né? Então, ele começa lá no agendamento. Eu falo que a instituição como um todo, a jornada do paciente como um todo, é uma engrenagem dentro da instituição. Então, que a gente precisa entender que um serviço, um setor está ligado ao outro. O que está saindo daqui é um mapeamento de processos mesmo, né? Sai daqui, entra lá, sai daqui, entra lá. Então, essa é a função da gente trazer um todo. Então, depois que fez o agendamento, o paciente vai adentrar a sua clínica para ter o primeiro atendimento. Então, ele vai ser atendido e vai realizar ali um cadastro. Então, quantos processos ou subprocessos estão envolvidos aí nesse momento de agendamento, de cadastro, e depois a gente vai passar aqui pela jornada do PAD também para ver quais são os critérios que a norma tem aqui nesse momento, né? De atendimento e de cadastro, de acolhimento. E aí chega o momento, né? A pessoa foi acolhida, ela já fez o momento de trocou a roupa, né? Já colocou o avental adequado ou o que for adequadamente, e aí ela vai realmente realizar o exame dentro da sala de exame, né? Eu acho que dentro da sala de exames nós temos também vários processos ou subprocessos que nós precisamos entender e nós vamos falar sobre isso, desde a preparação da sala, né, e do equipamento em si, que nós vamos falar que nós precisamos fazer os cheques, fazer as calibrações, né, é, deixar a sala numa temperatura adequada, tanto para o bom funcionamento do equipamento, quanto para o acolhimento do paciente, da paciente, quer dizer, tem homens que fazem mamografia também, né? Então, do paciente e depois a alta, né, desse paciente. Então, às vezes eu como paciente fico lá, né, depois do exame, esperando naquela angústia, será que eu vou ter que repetir novamente esse exame? Como é que é? A médica já vai, né, já vai liberar ou não? Eu vou ter que primeiro, por que que ela não está liberando, e segundo, por passar por aquela dor novamente. Então, assim, é um momento sempre tenso, esse momento da mamografia, né? E aí vem a alta, né? A alta do paciente, que aí ele vai realmente trocar de roupa novamente, e a liberação do exame. E na liberação do exame, esse é um momento que, uma vez eu fui auditar um hospital aqui em São Paulo, um grande hospital, e na hora que eu cheguei para fazer a parte de laudos, o menino que me acolheu falou, ele super entusiasta do setor dele, falou, olha, não adianta a gente ter grandes nomes aqui fazendo, laudando exames, se eu, aqui no meu setor, errar e entregar o exame errado para o paciente. Tudo que foi feito anteriormente caiu por terra abaixo, né? Então, a importância desse momento de ter processos padronizados na hora da liberação do exame. Então, toda essa, isso é a jornada, né, do paciente dentro das nossas instituições. E para que ela aconteça, que ela flua de maneira adequada, nós temos algumas
diretrizes e apoios, né? Então, nós temos procedimentos, nós temos políticas, nós temos rotinas de checagem, de higienização. A higienização, por exemplo, do equipamento no momento da realização do exame, né? Para ela se sentir segura, ela tá encostando toda lá. Então, a importância, né, de limpar esse equipamento na frente do paciente, diretrizes, né? Quanto que eu posso ter essa compressão, quanto que ela vai conseguir essa compressão, mas é desconfortável, mas eu preciso disso para entregar um bom exame, que eu acho que a doutora está aqui para falar, né, melhor que eu, os protocolos de aquisição de imagem. Então, assim, são muitos, né? Por um outro lado, processos, por exemplo, de apoio, como a gestão, né, das manutenções desses equipamentos de mamografia, como é que é feito, né? Hoje, a RDC 611 pede, né, as calibrações, a calibração do Phantom, como que é analisado isso, como é que a gente vê, né, esse processo. E lembrando que isso é uma equipe multidisciplinar, nós não podemos esquecer, né? Então, assim, todos têm que estar falando a mesma língua. Isso é importante. Todo mundo tem que ter um conhecimento do que está fazendo, lógico, dentro da sua função, mas tá. Eu acho que outro dia a gente auditou um serviço e no final o ponto forte do serviço foi esse: a gente perceber que a instituição inteira falava a mesma língua. Isso é muito legal. Isso é muito legal, né? E tem os processos gerenciais também, porque toda instituição tem que ter sustentabilidade. Então, nós não podemos esquecer desse processo gerencial. Por favor, doutora, passa para mim. Esse aqui é quase a mesma coisa que aquele, só que nós temos falando um pouco da jornada mesmo, né, da mamografia e não de exames de maneira geral. Então, falando um pouquinho dos protocolos de segurança do paciente, e ali a gente vai para a identificação do paciente. Como é importante, né, a gente identificar o paciente corretamente. Eu acho que as 6 metas de segurança do paciente são tão banais, ou parecem tão banais, mas elas são tão importantes, e a importância de bater na mesma tecla o tempo todo, porque as pessoas esquecem. É nome, né? Se eu adotei 2 identificadores, é nome completo e data de nascimento, e eu não posso falar, eu tenho que perguntar. Então, são detalhes que a gente precisa estar sempre reforçando. Aplicação do termo e anamnese. Isso aqui eu gostaria de trazer, porque foi algo que eu me atentei, e foi algo que uma instituição nos contou que era um risco que não era mapeado dentro da mamografia, que foi feita uma mamografia numa mulher, e algum tempo depois ela entrou com um processo reclamando que a prótese dela tinha sido rompida no momento da mamografia. E aí, a instituição em si, ela não estava respaldada, não tinha respaldo quanto a isso. E após esse evento, esse risco que não tinha sido mapeado, né, que precisou acontecer, eles começaram a aplicar um termo de consentimento informado e esclarecido no momento da realização da mamografia, tá? Ana, inclusive esse termo da prótese, que pode romper a prótese, existe no CBR, existe um modelo, é o que a gente usa. Esse modelo Uhum, é raro, mas acontece. Eu já tive experiência também na prática de paciente, quando lê o termo, ela não quis fazer assim, quis conversar com a gente, né? Eu falei, olha, existe, realmente, aham, mas você até precisa fazer o exame. Então, assim, o paciente precisa ficar ciente disso, né?
E eu também queria compartilhar com vocês essa parte do termo e da anamnese, porque assim, a gente quando vai laudar, a gente não tem contato com o paciente, o radiologista, né? Num outro momento, normalmente é num outro momento. E a gente se baseia muito nessa anamnese. Se aquele exame é rastreamento, ou se é um exame de diagnóstico, se tem algum nódulo palpável, onde é que está, enfim, se tem secreção. Aquelas informações são fundamentais no aquilo que você falou, que tem que estar integrado, né? E às vezes a gente pega uma anamnese que não foi completa, ou que, né, ou o paciente não escreveu, ou a técnica, a pessoa que está fazendo o exame, não, é muito difícil para a gente lá no final na ponta, né, lá no final do processo. É isso aí. E é engraçado que nós, como auditores, quando a gente olha, né, o questionário, quando a gente olha o questionário e vê coisas, lacunas vazias, né, a gente sempre questiona o porquê, né, daquela lacuna estar vazia. Ou se ela está vazia, porque ela não é necessária, é alguma coisa, então vamos tirar ela do questionário. Mas se ela está ali, ela precisa. Então, assim, a interação dessa equipe multiprofissional, né, como a doutora Aline falou, porque assim, alguém se porque tem de diversas formas, às vezes o termo começa a ser preenchido lá na recepção, só que lá dentro da sala ele precisa ser checado, ele precisa ser conferido, né? A importância da conferência dessas informações, como a doutora falou, é fundamental para o radiologista. Ele é um complemento para o laudo, né? Para a realização do laudo. Então, super importante. Aí aqui a gente trouxe a retirada e a guarda desses objetos pessoais, né? Que a gente não pode esquecer também que tem essa fase, é a troca de roupa, a retirada dos objetos, né, às vezes bijuterias e tudo. Se a gente está fazendo, às vezes, uma mamotomia, vou precisar fazer uma punção, alguma coisa, né? A realização do exame, a alta, o pós-alta nesse caso, que a gente também vai precisar, né? Então, assim, como que a gente acompanha, assim, o paciente fica respaldado, ele tem um telefone para ligar, como é que ele entra em contato se acontecer algum evento, né? Algum pode acontecer, né, no Uma lugar da intercorrência, né? intercorrência, era essa, obrigada, doutora. Uma intercorrência com ele. Então, como é que a gente acompanha esse pós-alta até a liberação dos exames? Então, aqui a gente já falou dos protocolos de segurança do paciente, falamos do termo, da importância da aplicação do termo, mesmo sendo uma mamografia ou uma mamotomia, né? A importância desse questionário e o controle de qualidade do equipamento, que eu acabei de falar ali, tanto os controles diários, quanto os controles que fazem, né, controle de qualidade mesmo, que é anual, pelo físico. Então, assim, acompanhar esse processo, que tudo isso dá segurança na hora da realização do exame. Então, a Ó, padronização. Oi, pode falar. não sei se você vai falar mais para frente, a mamotomia também acho que é válido lembrar que é um material biológico, né? Então, além disso tudo, a gente tem que ter muito cuidado com a amostra, né? Exatamente. Ótima, ótima lembrança, né? Então, assim, essa amostra, a identificação dessa amostra, como que eu garanto o rastreamento dessa amostra, por exemplo, se eu vou entregar na mão do paciente, eu tenho esse controle, né, de entrega, como é que eu faço, como é que é feito isso, né? Eu não pus aqui, mas super importante mesmo, doutora. É, então, aqui a gente já falou da padronização dos protocolos de aquisição de imagens, também que são super importantes, tá? E agora eu vou tentar passar rapidamente essa jornada dentro da norma, né? Como é que é? Não vou ficar falando critério, mas está aí, os critérios estão aí, né? Para vocês observarem. Então, ah, quando a gente fala nos cuidados pré-exames, o que que a norma está pedindo?
né? Informações sobre os exames, o antes, o durante, o após, que é o que a gente falou ali, né? O preparo, a realização do preparo ou do não preparo, né? No caso do paciente não ter preparado, como que a instituição aborda isso, quem tem poder de decisão com isso, né? Os exames anteriores, né? É super importante a gente estar pegando algo que não é nosso e nós temos que ter este cuidado da guarda até a devolução desses exames anteriores que nós ficamos. Hoje, cada vez menos a gente pega o exame, porque geralmente tem o histórico ali, mas ainda acontece, né? E eu já vi eventos de mandar o exame com o exame anterior errado para paciente errado. Então, assim, é importante que a gente também tenha o cuidado com esses exames, né? Então, a necessidade do agendamento e o prazo de entrega desse resultado, e a mamografia também é uma campeã de atrasos dentro das instituições, porque em alguns casos tem dupla leitura, e aí isso acaba. Mas lembrando que minimamente nós precisamos cumprir o que a instituição definiu, né? Não foi o paciente que está definindo o prazo de entrega, é a própria instituição. Então, o mínimo que a instituição tem que fazer é entregar no prazo que ela falou, né? Ter uma política de entrega de laudo. O que é essa política de entrega de laudo? É quem pode pegar o laudo, como que esse laudo, né? Quem está autorizado a fazer essa retirada do laudo, ok? Aí a gente vai, e esse aqui eu queria ressaltar a importância do pedido médico, mesmo quando nós temos mutirões, principalmente em outubro, falar, mas é mutirão, a gente não precisa ter pedido médico. Sim, é exigido pedido médico. Isso é legislação. Nós não podemos fazer o exame sem o pedido médico, tá? Então, a identidade do paciente, do médico solicitante, o órgão que está sendo é, 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 estudado, o órgão de estudo, né? A lateralidade, quando aplicável, tudo isso vai estar lá nesse pedido médico, certo? Depois a gente vem aqui para a identificação do paciente, né? A importância aqui, a gente já falou lá do protocolo de segurança do paciente, a checagem dos identificadores, tem instituição que são dois, outras são três, mas o que foi definido pela instituição, ele tem que estar sendo aplicado durante todo o processo de atendimento. Então, da ficha do atendente, no questionário de anamnese, no termo de consentimento, na imagem e no laudo. Então, todo o processo, toda a documentação do paciente tem que seguir o mesmo padrão de identificação do paciente. Então, o cadastro dessas informações, ele precisa de ter rastreabilidade, né? Então, a rastreabilidade aqui é fundamental, né, nesse processo. Tanto a rastreabilidade de quem agendou, de quem atendeu, de quem laudou, né, de quem fez a segunda leitura, no caso, toda a rastreabilidade do processo, ela tem que estar sendo contemplada. Aqui, olha que importante, respeito às escolhas do paciente, né? Os direitos e deveres do paciente aqui. Então, nós não podemos escolher, nós não podemos esquecer, nós temos que, se for, por exemplo, um nome social, né? Ter esse nome social. Uma outra coisa também é respeitar, por exemplo, às vezes você esquece que temos diferentes tamanhos de pessoas. Então, se eu vou dar um avental, eu tenho que contemplar para os diferentes tamanhos que eu tenho.
né? Às vezes você vê lá aquele avental pequenininho, a pessoa com o bumbum de fora lá, coitada da mulher toda, né? Então, assim, isso também é respeito, né, ao paciente, ok? Aplicação do termo, né? A gente já falou ali, e o questionário de anamnese também, que a gente já falou ali. Então, todos esses cuidados pré-exames nós temos que estar lembrando. Aí nós vamos falar do pós-analítico, né? E aí, doutora, sinta-se à vontade também, que é a sua área. Então, a identificação do paciente, o que que precisa, né? Não vou ler aqui tudo o que precisa, mas todos os critérios, todos os itens necessários na que tem que ter tanto na imagem quanto no laudo, né? Na imagem não. No laudo precisamos ter todos e na imagem nós precisamos ter o nome completo e o segundo identificador, conforme a instituição definir, tá? A responsabilidade do médico, né, ali naquele momento. Então, assim, o resumo das técnicas, as limitações das metodologias, isso precisa estar no laudo, né? A técnica a técnica, o preparo ou o não preparo, né? Colocar que o exame foi realizado sem o preparo adequado e tal, né? A recusa, por exemplo, se foi no pedido médico, está pedindo para fazer um exame com contraste, por exemplo, eu sei que não é o caso da mamografia, mas o exame foi feito sem contraste, então a recusa, né, daquele, daquela técnica que tinha sido preconizada no pedido do exame, né? Os achados normais e as variantes, a recomendação, né, dos métodos ali, é, os exames anteriores, né, não podemos esquecer, a retificação, que esse é um ponto, né, ele é core, olha, ele até está sinalizado aqui. Gente, todo mundo erra, né? Quando a gente entra numa instituição e fala assim, nossa, nunca tive uma retificação, a gente já fica de orelha em pé, porque aquilo a gente sabe que não é verdade, né? Então, assim, a retificação ela precisa ser bem conduzida. E hoje, todo jurídico fala a mesma coisa, é um respaldo. Você retificar, você falar com o paciente, explicar o que aconteceu e fazer essa meia-culpa ali. Mas preciso fazer escrevendo, eu preciso, sim, eu preciso estar ali, né? Definindo, pôr um adendo. Outro dia eu estava conversando com a doutora Aline e ela falou: aqui na minha instituição, a gente tem aqui, a gente coloca o adendo, né? E aquele laudo anterior vai ficar indisponível e o que fica valendo é o laudo que teve a retificação, tá? O Isso sistema de. daí, Ah, isso pode daí, falar. Ana, é até interessante, eu vou compartilhar com vocês. Sim, A gente tem muito, eu acho que médico, a gente lá, enfim, a gente tem muito medo, né, da questão jurídica. E aí, eu já fiz essa retificação errada, né? De você entrar no próprio laudo, já fiz algumas vezes. E depois que eu comecei a até ouvir, né, as aulas e ler mais sobre o PAD, eu falei, não, peraí. E tive uma retificação, foi aquela que eu te contei. Eu tive uma retificação recente e aí eu percebi o sistema todo desenhado para isso. É até mais simples do que fazer da outra forma. Fica ali o histórico. O paciente, eu não tinha uma informação no primeiro exame, né, de uma alteração pós-operatória, de uma cirurgia que ele tinha feito, e foi tudo tão tranquilo que eu falei assim, gente, por que que, assim, realmente acho que não tem fundamento, né, esse medo que a gente tem da retificação, porque às vezes você não tem todas as informações naquele momento, você não tem o paciente, né, e para a gente é muito difícil, às vezes, num momento do lado, sem todas as informações para fechar o quebra-cabeça. Então, conversei com o paciente, expliquei, coloquei o laudo retificado, fiquei, assim, mais leve, né? Falei, pronto, agora é a coisa como deve ser feita.
Então, assim, eu acho que realmente isso a gente tem que divulgar mais para os radiologistas, porque eu acho que tem muito serviço, a gente fica. É isso que você falou exatamente, né? Todo mundo erra, e o importante é você estar disponível ali para fazer uma segunda avaliação, né? Uma retificação. É isso aí, é isso aí. Inclusive, dentro da norma, né, esse processo, com a norma, a gente fala que a norma é toda entremeada, né, ela vai e volta em diferentes facetas, né, quando a gente está lá na governança, que é a primeira seção da norma, um dos indicadores obrigatórios é o indicador de retificação de laudos, né, e qual é o objetivo também? O objetivo é você enxergar quanto que você tem e o que é, né, quais são os motivos e fazer melhorias. Ninguém quer apontar, ficar apontando o dedo e pôr no dedo em ferida, não é isso, mas a qualidade, o foco da qualidade é a melhoria. Então, o que que a gente pode melhorar nesse processo? Esse é o ponto, E né? eu fiquei curiosa aqui para saber a complementação de exame, porque como a gente vai ver esse exame depois de mamografia, acontece muito isso, né? E a gente Uhum. reconvoca a paciente, ela fica super preocupada, às vezes não é nada demais, mas isso é desejável ter esse índice não precisa, de Ah, não, retificação, de de complemento, reconvocação, de reconvocação, de complemento de exame. existe um indicador de reconvocação também. Tá. Tá? Seria outra coisa, mas sim existe um índice de reconvocação. O próximo assunto aqui, que também é um critério core, tá? E também aparece em dois momentos na norma, aparece aqui no pós-analítico e aparece lá na gestão de risco, são os achados críticos, a comunicação do achado crítico, né? A importância da gente ter um fluxo, uma sistemática desses achados críticos. Como é que eu faço isso? Como é que está definido? E isso, quando a gente vai auditar, a gente com o médico, a gente quer entender se o médico ele entende onde que ele vai registrar, como é que ele faz, quem entra em contato, quando não consegue contato, qual é o plano B para aquele processo, tudo isso deve estar definido, né, nesse momento dos achados críticos. E aí a gente vai para um outro momento super importante, que é o controle de qualidade do laudo, né? A gente aí no mercado fala tanto em peer review quanto peer learning, né? Mas esse é um momento importante e qual é, é, o cerne disso? Melhoria de processo, né? Então, assim, de novo, o médico ele precisa entender que esse processo é para melhoria, né? Não todo mundo ele vai pegar laudo de todo mundo para fazer esse controle de qualidade. Então, isso precisa ser comunicado com a equipe, precisa ser divulgado e depois os resultados também. Os feedbacks também. Às vezes, não é feedback pessoal, mas é um feedback geral. Olha, vamos fazer uma aula sobre algum tema para melhoria desse processo. Por quê? Porque nós pegamos vários problemas neste critério, né? Neste assunto. E aí, temos esse critério aqui, que é o 3.3.9, ele é específico para teleradiologia e está focado pensando no médico, no laudador, né? Quais são a melhor maneira, então, as condições ergonômicas, a estação de trabalho, a luminosidade da sala, então, está nesse critério aqui. Por favor, doutora, estou finalizando já, gente. E aí ele vai falar aqui da leitura dos exames, né? Do negatoscópio, da resolução dos monitores, a calibração desses monitores, né? A importância da calibração desses monitores para o exame de mamografia. Então, isso é uma das coisas que a gente sempre está perguntando. E o sistema BIHARDS,
né? Se ele é CD ou DR, colocar a história clínica, a comparação de exames quando for possível, nome, CRM e RQE do médico interpretador. Então, hoje, nessa versão atual da norma, o único RQE que a gente cobra no laudo é no laudo de mamografia, tá? Então, o RQE tem que ser compatível, né, para laudar mamografia, ok? E finalizando aí a descrição do procedimento, né? A gente precisa ter isso descrito, padronizado, as informações claras, né? Lá o tamanho da lesão, o distanciamento, toda essa marcação pré-operatória é um protocolo, né, doutora? É um protocolo que precisa estar definido aqui nesse momento. Passar a Bom, palavra exato. para a doutora agora. Ah, obrigada. Então, você está falando do pós-analítico, a gente fica refletindo, né, Ana? A mama, a gente tem uma vantagem de ter o sistema BIRADS, que é uma padronização, é justo uma. Não são todas as áreas que a gente tem uma padronização tão bem desenhada, né, do que tem que vir no laudo, a indicação, enfim, então é muito, eu acho até mais fácil. É difícil, é muito difícil laudar, interpretar uma mamografia, as densidades ali são semelhantes, mas a gente tem um caminho, né, para seguir. Bom, então, vou falar um pouquinho da parte prática, assim, do dia a dia, tentando, né, colocar tudo isso que a Ana já falou. Bom, lembrar que a mama, gente, ela ocupa. Vocês estão vendo o mouse? Não, aqui estão vendo, né? Apontando? Tá. Então, lembrar que a mama, ela ocupa todo esse espaço aqui, vem abaixo da clavícula até a região inframamária, pegando o externo e a região, a linha axilar anterior. Então, quando a gente vai fazer, está falando de exame de imagem, é muito importante a gente saber que precisa ser incluído toda essa parte aqui na mama. Gostaria de falar também que recentemente eu assisti uma aula da doutora Tereza, ela é uma radiologista de BH, da Rede Mama. Então, algumas coisas aqui, eu revisitei essa aula, algumas coisas aqui foram tiradas dessa radiologista maravilhosa, que é minha orientadora, minha professora. Bom, então existem algumas áreas que elas são obscuras, a gente não consegue ver bem na mamografia, que é justamente aqui no quadrante superomedial, a gente divide a mama em quatro quadrantes, né? Então, aqui esse quadrante superomedial, às vezes ele é difícil da gente identificar as lesões na mamografia. E aqui também a cauda de Spencer, né, que é o prolongamento axilar. Então, deixa eu passar aqui. Quando a gente vai fazer a mamografia crânio-caudal, que é aquela que a gente vê de cima para baixo, a gente precisa privilegiar essa parte mais medial. E quando a gente faz a médio-lateral, a gente vai privilegiar o prolongamento axilar. E com isso a gente faz sempre duas incidências, né, para poder pegar a maior quantidade de tecidos possível, né? Então, aqui um exemplo, né? As incidências básicas de uma mamografia é aqui a crânio-caudal, direita, a identificação aqui do lado, né? Direita, esquerda, médio lateral, direita, esquerda. Então, eu queria muito falar para vocês dessa parte mais técnica, mas de uma maneira simples. A gente precisa incluir a mama inteira. Então, esse tecido retroglandular, ele precisa estar incluído na mamografia. Então, por exemplo, aqui nesse caso eu estou vendo o músculo peitoral. Isso aqui é o músculo peitoral maior. Aqui o músculo peitoral maior. Se eu enxergar um músculo, eu tenho certeza que eu peguei toda a mama. Não é toda paciente que a gente consegue ver o músculo peitoral maior na crânio-caudal. Mas eu preciso ter certeza que essa gordura retroglandular foi incluída. Se eu terminar a minha mamografia aqui, então isso quer dizer que pode ter alguma lesão lá atrás que eu não peguei. Isso é um parâmetro bem importante para a gente, assim, na prática. Então, vou mostrar uns casos aqui para vocês. Então, por exemplo, como é que a gente analisa, né? Bem, de maneira simples. Aqui a pele, o tecido subcutâneo, complexo areolo-mamilar. Aqui a gente vê uma gordura pré-glandular. Aqui a glândula, propriamente dita. Essa mama é uma mama heterogeneamente densa, que a gente chama. Então, isso aqui é a glândula, né? Aí a gordura retroglandular, que eu falei para vocês, que é uma parte bem importante, às vezes é comum, relativamente comum a gente encontrar lesões nessa topografia. E o músculo peitoral maior, tá visto aqui nesse caso. Aqui a gente vê
esse sulco inframamário, ou seja, que também é um parâmetro importante em relação à qualidade. Nesse caso aqui, uma crítica, né, só para a gente discutir. Talvez esse mamilo tivesse que estar um pouquinho mais centralizado, justamente para a gente privilegiar a parte mais medial. Tá vendo aqui que o mamilo descentralizou? Então, eu estou vendo mais lateral do que medial. Inclusive, eu estou vendo o peitoral maior mais lateralizado. Então, aqui na crânio-caudal, apesar de eu ter visto tudo, talvez a técnica poderia ter sido melhor. E aqui a gente vê até uma assimetria, né? A assimetria vê um tecido de um lado que a gente não vê, no outro. Aqui é uma outra mamografia. Essa daqui você percebe que ela tem mais pretinha, então ela tem mais gordura. Essa mama, ela tem tecido fibroglandular esparso, que a gente chama. É mais fácil da gente identificar um nódulo, uma calcificação nesse padrão, de mamografia, né? Aqui também a gente vê assimetria, né? Que vê mais de um lado um tecido fibroglandular aqui do que do outro. Isso a gente chama de assimetria, quando a gente vê apenas numa incidência. Bom, vocês estão vendo esse círculo aqui? A gente tem uma padronização, aquilo que a gente já conversou, que a Ana também já falou. É muito importante aquela parte inicial do exame. Então, se a paciente tem um sinal na pele, por exemplo, aquilo ali pode simular um nódulo. Então, é muito importante marcar, é, fazer uma marcação metálica aqui nessa área, porque se eu encontrar um nódulo aqui, essa mama é muito densa, então eu não vi o nódulo. Mas se eu achasse um nódulo bem aqui, eu tenho certeza que isso corresponde à pele. Então, a gente tem uma padronização para isso. Se é uma cicatriz, por exemplo, então a técnica lá da mamografia, ela tem que colocar uma linha, né, para mostrar para a gente que ali, provavelmente não é uma lesão verdadeira, é uma distorção pela cirurgia. Se é uma lesão palpável, eu também preciso colocar um marcador lá, uma bola metálica. Isso, gente, ajuda muito na hora que a gente vai interpretar, né, do que a gente já falou, além do questionário. é, essas marcações e a gente, claro, referir lá que essa marcação se dá por uma alteração na pele, enfim, né? Aqui, só para citar para vocês, essa mama tem um pouquinho de tecido fibroglandular aqui na região axilar, que a gente não vê aqui, e é uma mama que a gente chama extremamente fibroglandular, né? Não tem nenhuma alteração em princípio, mas é uma mama mais difícil da gente encontrar, um nódulo que seja, que já contrapõe com essa daqui, né? Essa mama aqui vocês conseguem perceber que é uma mama, são quatro tipos de mama. É uma mama predominantemente adiposa. Então a gente vê aqui, ó, os vasos, eu vejo uma calcificação grosseira. Eu consigo, se tiver uma micro aqui, um nódulo, a gente consegue ver muito facilmente. Aqui também mostrando o peitoral maior, então, ou seja, incluir toda a mama. E lembrando também que as mamas, elas são diferentes, então lá na hora da execução do exame, a técnica lá, a pessoa, o profissional que está fazendo o exame, ele usa diferentes formas de realizar o exame para garantir isso, que a mama seja totalmente incluída no nosso estudo. Bom, eu já estou finalizando. Eu queria destacar também que a gente pode fazer mamografia por rastreamento, isso pelo BIRADS, né, e pelo PAD. Ele tem que vir incluído lá na indicação do exame. Então, essa paciente aqui, ela fez uma mamografia de rastreamento. O que que é isso? Ela é assintomática, ela não sente nada e deu a idade lá, 40 anos, rastreamento anual, o médico pediu o exame, ela foi lá fazer. E quando a gente vai analisar, a gente encontrou um nódulo. Vocês conseguem ver que é justo naquele tecido, gorduroso, retroglandular, tá vendo? Aqui vocês conseguem ver na média lateral um nódulo. Quando a gente vai para a crânio caudal, a gente vê um nódulo aqui de contorno irregular, é, obscurecido pelo parênquima. E essa paciente foi indicado para ela fazer uma ultrassonografia. Então, essa aqui é a imagem da ultrassonografia dela, um nódulo bem irregular. Isso aqui é um câncer de mama. Então, a importância da mamografia nas pacientes assintomáticas é isso daqui. Essa paciente fez o tratamento, já tem, não me engano, uns 2 anos, eu ainda tenho contato com ela e faz o acompanhamento e está tudo bem com ela. Então, a importância da mamografia de rastreamento, que é diferente de uma mamografia diagnóstica. A diagnóstica é quando já tem algum sintoma, ou seja, a paciente já sente um nódulo palpável, tem descarga, sai alguma secreção no mamilo, enfim, tem uma alteração na pele, o mamilo
tá invertido, não era assim, ou enfim, ou mudou de direção. Tem algum sintoma ali, ela sente alguma coisa. Que era o caso dessa paciente, ela tinha uma lesão palpável, tá aqui um marcador, né, que a técnica de mamografia marcou aqui, e a gente vê uma distorção arquitetural, você consegue ver? Ó, era uma lesão bem grande, bem extensa, e até aqui um pouco uma retração aqui, né? Então, essa lesão também era um câncer de mama, mas aí você já vê que é uma, uma lesão palpável, ou seja, mais extensa, e a gente faz a mamografia de rastreamento justamente para evitar que chegue nesse ponto. Bom, e resumindo, a gente não pode deixar de falar, né, do BIRADS. O meu BIRADS fica bem, assim, a gente realmente manuseia ele, consulta ele o tempo inteiro, porque, como eu falei, ele é uma padronização, então a gente tem que falar a indicação do exame, é um exame de rastreamento, é um exame diagnóstico, essa paciente tem história familiar, ela tem mutação, né, para o gene BRCA, enfim, ou qualquer outra, mutação genética que ela tem mais risco de ter câncer de mama. Em seguida, a gente fala da composição da mama, aquilo que eu falei, ela é mais gordurosa ou ela é mais, tem mais tecido fibroglandular. A gente, é, porque dependendo da composição, a gente já sabe o que que a gente consegue encontrar ali ou não. Aí a gente vai falar dos achados, que, assim, basicamente, nódulo, calcificação, distorção ou uma assimetria, e a gente vai descrever, o BIRADS tem todo como deve ser descrito cada uma dessas alterações. Então, tudo tem que fazer sentido, como a Ana já falou também. Se eu coloco o nódulo, eu tenho que falar se ele é margem circunscrita, sei lá, é um nódulo redondo, regular ou ele é irregular. Eu tenho que seguir aquela padronização do BIRADS. Inclusive, quando eu for falar da categoria BIRADS, aquilo ali, se você não olhar a imagem, aquele laudo faz sentido, né? E a comparação, como a Ana já falou bastante aí, que é muito importante a comparação dos exames anteriores. Então, às vezes a gente tem acesso, é ótimo quando a gente tem acesso às imagens digitais, mas quando a gente não tem, é importante fazer o protocolo, deixar ali para o radiologista ver, porque isso, na mama, gente, é impressionante como às vezes muda uma conduta. Se a gente não tem o exame anterior, eventualmente a gente até indica uma biópsia desnecessária, então é super importante a gente incluir aí a comparação. E, por fim, fazer uma recomendação. Essa paciente vai fazer só um exame de anual, de rastreamento, ou ela precisa fazer um controle daqui a 6 meses, ou ela precisa fazer uma biópsia. Eu queria aqui já até abrir, né, na discussão essa questão da comparação de exames, do laudo evolutivo. A gente tem um parecer do CBR, que isso entrou na ANS como um serviço a ser remunerado pelo convênio. Eu não sei, eu queria saber se vocês têm alguma experiência com isso, se já está dando certo, né, porque é uma resolução recente e enfim, a gente aqui onde eu trabalho, a gente ainda não está tendo muito acesso a isso. Eu queria saber como estão aí nos outros locais. E por fim, gente, a lateralidade, eu fiz um estudo, fiz uma pesquisa, e quando a gente, do erro médico, né, dos eventos que são originados no momento do laudo, lá na área pós-analítica, o evento o que mais aconteceu foi justamente erro de lateralidade. Eu não tinha essa ideia antes de fazer essa pesquisa. Então, assim, isso aí que vocês falaram sobre checar, né? Checar várias vezes. E na mama especial, a gente é extremamente suscetível a erro de lateralidade, porque são duas mamas, é uma estrutura bilateral, e são 4 quadrantes em cada mama. Tem toda essa questão tridimensional, você compara métodos diferentes, então realmente a gente precisa parar no final, ele laudou no final, realmente para, lê tudo, direita de direita, QSE, QSE. Essa checagem é extremamente importante porque realmente a gente corre mais, quando a gente foi rastrear nessa minha pesquisa, a gente corre mais risco de errar lateralidade nas estruturas que são simétricas, que são bilaterais. Então, assim, aquela bandeira vermelha, 1000 vezes, eu fiquei muito mais cuidadosa com isso, bandeira vermelha, quando a gente está vendo, laudando o exame de mamografia. Bom, e era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito bom, doutora. Eu Excelente. agradeço muito. Deixa eu te descompartilhar aqui. Consegui? Vocês estão vendo ainda? Ah, não, já. Estamos Então, bem ainda ainda. estamos vendo. Aí. Pronto. Agora sim.
muito bom, gente. Obrigada. Vocês conseguiram trazer bem essa questão da jornada do paciente segura, né, nesse processo de mamografia. E tô vendo se tem alguma pergunta, gente. Quem quiser fazer pergunta, quiser abrir o microfone, façam isso. Vamos aproveitar. Ou quiser contribuir com alguma experiência. O pessoal foi colocando aqui, pessoal do Rio de Janeiro. Tem cliente PAD aqui. Boa noite, gente. Pessoal do CEPEM, Uberaba, Osasco, Cotia. Muito bom, gente. Campo Grande, Mato Grosso. Pessoal do Grupo Fleury. Boa noite. Cuiabá, Carlos, querido, Blumenau. Maceió, tô procurando se tem pergunta, tá, gente? Eu acho que tem no final, Aproveitando. viu? Tem algumas perguntas. Tem aqui a Marlene, só acho que comentou princípio, a Lara, processo com radiação ionizante precisa ser justificado. Não sei se é uma pergunta, Marlene, qualquer coisa você entra e pode abrir o microfone. O Leandro comentou, já temos mamografia com contraste chamada de Ah, é angiologia. verdade. É verdade, eu ia É comentar isso, e verdade. esqueci. Já existe mamografia com contraste. Realmente. É que eu falei que não se aplicava, né? Isso. Então, ótimo. Não sabia. Obrigada, Leonardo. Leandro. A Boa Cristiane, noite. boa Boa noite. noite. Oi, eu sou a Marlene. Na verdade, eu falei do princípio a Lara, é só uma constatação, né? Não é uma pergunta, que a gente Uhum. não realiza nenhum exame com radiação ionizante sem pedido médico, entendeu? Sim, sim, é isso Era só aí. para constatar. É isso Obrigada. mesmo. Excelente. Perfeito. A Cris, nossa auditora, comentou: quem erra, confessa, tem credibilidade. A constatação do erro mostra atenção com o trabalho, quando a doutora Aline falou, né? E É, mostra maturidade também, em relação, inclusive, à gestão, né? Que tem uma gestão segura aí, que é tem isso. condições de notificar o erro e trabalhar ele para que ele não aconteça. Boa noite. A avaliação do prolongamento axilar é técnica obrigatória para execução do exame e deve constar no laudo? Não, naquela incidência médio-lateral oblíqua, a gente vê já o prolongamento axilar. Ele é citado no laudo como linfonodo, quando a gente fala ou às vezes o linfonodo é visto ou não, mas ele fica naquele cantinho do prolongamento axilar. Não, não é nada especial, ele faz parte já do estudo, é só porque nessa incidência médio-lateral eu vejo mais essa área, que eu não vou ver na crânio-caudal, e a área medial eu consigo ver mais na crânio-caudal. Faz parte da rotina normal. Eu tenho incidências, eu não falei assim, eu tenho incidências adicionais. Essas aí são as quatro básicas. Eu tenho uma incidência axilar. Se eu quero pesquisar algo ali que ficou cortado, eu posso fazer uma incidência específica para a região axilar. Se eu quero ver uma região, uma alteração no sulco, bem entre as mamas, eu posso fazer uma clivagem. Existem várias incidências que a gente pode fazer. Isso que eu perguntei até da Ana, porque assim, na mama não é raro a gente complementar. O ideal, né? O mundo ideal, não sei se alguém consegue fazer isso, era fazer mamografia, o radiologista ver, complementava e a gente laudava para não fazer o paciente voltar duas vezes. Mas eventualmente a Uhum. gente precisa fazer essa incidência adicional. Qual a idade é indicada a fazer a mamografia? Fiz uma paciente de 22 anos, a médica disse que podia fazer devido à suspeita de nódulo. 22, olha, 22 eu acho cedo demais. Hum. Porque assim, eu não vou, eu estou tentando aqui pensar se tem um corte. E eu tô até fazendo um curso com um grupo de mastologistas, e eu, se não me engano, acho que é a partir de 30 a recomendação, se não me engano, é a partir de 30. Quando é paciente de alto risco, aí às vezes ela faz às 35. A recomendação para rastreamento geral é a partir de 40. Mas abaixo de 30, se não me engano, não é indicado, porque as mamas, tem a questão da radiosensibilidade, é uma mama muito densa, e às vezes você não vai ver muita coisa ali.
Então, mesmo paciente de alto risco, a gente tem outros métodos, né? Você pode fazer um ultrassom, que é um excelente método, principalmente na mama jovem, porque o fundo é branco, a glândula no ultrassom é branca. Então, eu vejo muito fácil uma parte preta, um nódulo preto ali no fundo branco, que é diferente de você ver um nódulo branco no fundo branco na mamografia. E tem também a ressonância magnética. A ressonância magnética já faz parte do rastreamento mesmo, em população de alto risco. Então, 22 anos, eu acho que eu tenho quase certeza que não é recomendado pela Sociedade de Mastologia, porque não vai acrescentar e acaba que você precisa dar uma dose maior, né? Então, tem a questão da radiosensibilidade. Excelente. A Cláudia perguntou se a tomossíntese é realmente indicada para todas as pacientes. Ela é de Brasília. Olha, a tomossíntese é uma mamografia que faz vários cortes como se fosse tridimensional, né? A gente consegue ver com mais detalhes ali as lesões. Atualmente, a gente não vê grande, assim, os estudos não mostram muita melhoria da tomossíntese em relação à mamografia, principalmente em relação à mortalidade e tal, até porque também ela também não é tão disponível assim. Mas a gente consegue distorção arquitetural, microcalcificação, é mais fácil de ver na tomossíntese. Se você tem acesso, ótimo. Mas não que todo mundo, se a gente falar que todo mundo tem que fazer tomossíntese, o povo não quer fazer mamografia. E quando a gente está falando de mama, a gente tem que pensar nível populacional, rastreamento, quanto mais pessoas fizerem, melhor, né? Então, a gente procura não assim, não falar muito sobre isso, né? Ela é melhor realmente para ver algumas coisas, mas não é todo mundo que tem uma tomossíntese disponível, né? E eu também, em relação à mamografia com contraste, né, que vocês estavam falando, os estudos equiparam ali a mamografia com contraste da ressonância magnética. Então, a mamografia com contraste ela é mais barata, pode ser que. E também consegue ver a questão da captação de uma lesão suspeita. Então, ela faz frente ali um pouquinho com a ressonância magnética. Bom, sobre o fanto da mamografia, continua sendo mensal? Não sei se a Ana lembra. Então, a 611 ela trouxe essa obrigatoriedade do Phantom diário, né? De você ter que fazer o cheque com o Phantom mesmo, diário. Porque a gente tem que ver microcalcificação, né? Eu acho que mama, não sei, Cássia, eu acho que é o único exame que realmente a gente manda para o INCA, se não me engano, né? Para ver esse teste com o Phantom, para você, porque você realmente precisa assegurar que teu aparelho está vendo microcalcificação, né? Então é uma coisa, essa questão da qualidade é muito importante no caso da mama, né? Para o selo de qualidade, a gente exige. Uhum. E o dosímetro também, né? Para o programa de selo. A Raquel comentou, e para o PAD, na verdade, os auditores que verificam isso na unidade, né, presencial. Como o selo não tem auditoria presencial, e a gente pede para eles mandarem, a gente envia para o INCA. A Raquel comentou, no meu serviço, 50% dos exames são sem requisição médica. No caso é exigido, tem alguma norma que exija? Mas exame de mamografia ou de ultrassom? De mamografia? É, A Raquel não mas eu ia especifica. falar, é exigido, sim, tem. É do CFM, tá? E eu acho até que tem no CBR também tem uma norma, não uma normativa, né? Mas como vocês Parecer, falam, uma recomendação, né? parecer. Um parecer, Parecer. isso, Isso. obrigada. Um parecer sobre isso. Eu não sei de cabeça, mas tem a legislação e tem a recomendação do CBR. Ô, Ana, e quando o paciente vem sem pedido, às vezes faz um termo. Isso aí tem eu gostaria, tem Não, validade assim, né? Entendi. não tem. Isso não tem, tá? Não tem validade e o próprio radiologista não pode prescrever, né? Tem o parecer consulta do CFM que fala sobre exame sem Isso, pedido, ele é o número 1445 de 97. perfeito. Obrigada, Michele. Nada. Eu não sabia de cor mesmo. Tava fácil aqui anotadinho. Ah, É. ótimo. Se Excelente. você quiser colocar no Vou chat, colocar no chat. Ah, isso. Ótimo. Ótimo, beleza. obrigada. Nada. Obrigada, Michele. A Jéssica comentou, eu também realizei com essa idade de 22 anos a mamografia.
É preciso do pedido médico? Muita gente faz sem o pedido. Acabamos de responder. Já respondemos. Já realizei mamografia em paciente de 19 anos com pedido médico como pré-operatório de mamoplastia. E o Carlos comentou, o Carlos Ferreira, nosso auditor, comentou: a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que mulheres façam mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Já o Ministério da Saúde recomenda que mulheres entre 50 e 69 anos façam o exame a cada 2 anos. Então, isso aí é uma discussão. Eu Todas ia as falar, é sociedades. uma discussão sobre. Discussão sem fim, porque o CBR, a Febrasgo, a Sociedade Brasileira de Mastologia, os estudos mostram que você tem que ser a partir de 40. O, 40. o, o Ministério da Saúde só não faz isso é porque ele precisa dar Ele não cobertura, dá né? conta. Dar Ele não vai conta, dar conta. Alice, é. pergunta a ela qual a importância do protetor de tireoide na hora da mama. Tá, bom, vamos lá. Isso aí é uma discussão. O Outubro Rosa sempre aparece os fake news, né? Aí a gente Sim. tem que falar de novo. Bom, a questão do. Tem até um parecer também do CBR sobre isso. Ahn, a mamografia usa radiação ionizante, mas ela não tem nenhuma relação com o câncer de tireoide. São coisas. O câncer de tireoide tem a ver com a radiação. Isso é uma verdade, tá? A gente que é profissional exposto tem mais risco de ter câncer de tireoide, ok. Mas só que a dose da mamografia é muito baixa, equivale assim, a 10 dias de radiação natural, né? Então, assim, o raio-x, 2 dias, é muito baixa a dose da radiação da mamografia. Ela é localizada, então ela nem faz curva, nem sobe para a região da tireoide. Então, assim, isso é totalmente mito, não tem relação nenhuma, não tem nenhum estudo que mostra que fazer mamografia nem aumenta o risco de você, a chance de você ter um câncer de mama, que também às vezes tem uma fake news disso, e muito menos de tireoide. O que acontece? Você faz a mamografia, você detecta o câncer. Então, para a cabeça do leigo, ela acha que fez a mamografia que deu câncer. Não, ela já estava com nódulo, já estava com câncer, a gente só detectou. Então, isso não faz sentido. O que essa regulamentação nos orienta, né? É assim, se o paciente quiser, se ela estiver muito preocupada, ela quiser pedir, você coloca o protor de tireoide e faz o exame. Mas não é uma coisa que tem relação, a gente vai respeitar a vontade dela, dá para fazer, né? No geral, dá para fazer o exame com protetor de tireoide, o exame da mamografia, mas não tem nenhum sentido essa afirmação e essa notícia, né? E assim, só complementando, quando a gente vai fazer é, auditoria na sala, a gente visualiza, né, tanto o avental plumbífero quanto o protetor de tireoide, tá? Mas a gente não cobra a realização com o protetor. É, é muito mais, às vezes, para o acompanhante que vai ficar na sala com, do que para o próprio paciente. Muito bom. A Marlene comentou: tomossíntese é maravilhoso, excelente a qualidade da imagem. A Carla perguntou qual seria o percentual de reconvocação por falha técnica para um serviço. E a complementação médica, o que diz a literatura, doutora Aline? Bom, no caso da mama, a maioria das complementações não são por falha técnica. A grande maioria é realmente porque a gente achou alguma alteração ali, a gente quer fazer essa incidência adicional que não é rotineira. Hum, então, assim, não significa. É até bom, na verdade, eu vou te dizer, eu acho até bom quando tem a complementação, porque isso quer dizer que o radiologista está atento, que ele ficou na dúvida, melhor do que dar um laudo descrito qualquer coisa, dar BIRAD zero, sabe? Zero quando é inconclusivo, manda para outro método. Eu acho até bom, existem esses exames de carreta. Eu vi uma vez um radiologista falando assim: ah, carreta não tem como complementar, então sabe, dá aquele laudo. E é pior, eu acho que se você não tem um radiologista que vai ver o exame na hora e depois ele complementa, eu acho que ele está atento ali para esclarecer aquela alteração, né? Claro que a gente não quer que tenha muito, mas no meu serviço, por exemplo, a gente não consegue, a não ser que assim, a técnica que fez o exame, ela realmente acha uma coisa estranha, ela vem até a gente, pergunta, e a gente ali já dá uma orientação, mas não é para todos os exames. Então, assim, a gente não tem tanta reconvocação, não sei te dizer um número, sei lá,
É pouco, eu acho que não deve chegar a 5%, porque a maioria das mamografias é rastreamento, então acaba sendo, são exames, a maioria normais, né? Mas eu não sei te dizer um número para isso, não. Gabriela comentou: trabalho com tomossíntese e na prática nós nos surpreendemos com a qualidade da imagem, o diferencial principalmente em mamas densas. A Cláudia, muitas pacientes nos questionam em relação até quantos anos é necessária a realização da mamografia. Existe uma idade limite? A gente já conversou sobre isso aqui, Cláudia? A idade máxima, né? A idade É. máxima, o Ministério da Saúde tem, mas assim, eles usam muito se a pessoa está ativa atualmente. Pelo menos os mastologistas falam muito. A gente podia chamar um mastologista, né, Cássia? Mastologista, assim, eles usam muito se a pessoa tá com, sei lá, mais de 70, normalmente era 70, se não me engano, é 70 anos. Mas se a pessoa tá com 70 anos, está super ativa, enfim, porque assim, eles sempre pesam o máximo da idade sobrevida. Então, se ela tem mais, tem uma chance de sobreviver mais de 10 anos, se ela tem um câncer aos 70, eu vou tratar, vou fazer, entendeu? É muito assim, agora, se é uma pessoa que tá acamada, bem velhinha, enfim, é bem. O rastreamento tem a ver com isso, o tempo de vida útil, né, daquela pessoa. Então, atualmente você tem pessoas de 70, de 72, 75 que estão ótimas, estão ativas, têm uma expectativa de vida de 15 anos. Então, vale sim a pena, fazer mamografia. Excelente. A Geisa perguntou ainda do Phantom, mesmo o aparelho de mamografia digital, tem que fazer o Phantom diário? Sim, a legislação é clara, sim. A Raquel comentou exatamente, no meu serviço faz-se o termo, acho que com relação à Ah, solicitação sim, médica, né? é, É. Patrícia, existe uma idade adequada para paciente ter alta de mamografia? A doutora Aline acabou de falar, né? O é. limite máximo aí, quando ela estiver em atividade. Qual é essa legislação? A gente já falou aqui, É. 611 para Fanto, e a Michelle colocou aqui da solicitação médica. E existe alguma. Já falamos São Paulo desse. existe um Em programa São de. Paulo, em São Paulo existe o programa Mulheres de Peito, que não precisa de pedido médico para realizar a mamografia. Tem alguns programas, inclusive agora o CBR que está com a campanha da Radiologia Solidária, quando tem campanhas, eles abrem, a gente conversou com o jurídico, então existe aí uma questão de não ter uma solicitação médica específica por ser uma campanha, né? Mas tem que seguir critérios aí para a participação dessas mulheres nessa campanha, tá? Então provavelmente deve ter sido alguma campanha, alguma coisa do gênero. A Michelle colocou aqui o parecer do CFM, para quem precisar, com relação ao pedido médico. Professor Gustavo, agendamento de exames de mamografia para pacientes que estão na faixa de rastreamento de 50 a 69 anos que não tenham realizado o exame nos últimos 2 anos, visando rastrear ativamente o câncer de mama e incentivar a realização de exames preventivos para a detecção precoce da doença. Caixa alta, não há necessidade de pedido médico. Então, estou imaginando aqui que seja. É, E ele passou aqui um a link de. regulamentação. É, deve ser pelo governo, né? Deve ser pelo SUS, Mas- não é isso? Seria uma recomendação do SUS. Uhum. E o agendamento aqui pelo Poupatempo. Raquel, é obrigatório em todo paciente com prótese se realizado manobra de Eclant? Eclant? Clande. É, sim, é importante. O que que é essa manobra? Você puxa o tecido fibroglandular para frente e empurra a prótese para trás. Então, porque Uhum. a prótese, ela eventualmente acaba escondendo um pouco de tecido ali, né? A gente faz até mais incidências do que faz normalmente quando a pessoa não tem prótese. Então, essa manobra é bem importante para a gente ter certeza que a gente viu a glândula. Porque, assim, a prótese, ela não deixa você comprimir muito, né? Tem até o aparelho automático, ele para a compressão justamente para não romper. Então, você botando a prótese para trás e comprimindo, você consegue, porque a compressão é extremamente importante para você uniformizar aquela estrutura e conseguir ver a microcalcificação. Então, se eu pego só aquela glândula ali na frente, eu consigo comprimir e ver, porque a mamografia com a prótese a gente consegue ver muito pouco da glândula. É bem importante, sim, inclusive, fazer no crânio caudal e na média lateral. Muito bom. Alguém abriu o microfone que queria fazer uma pergunta? Não, só ela perguntou aqui agora.
É obrigatório, o recomendável é fazer crânio-caudal e médio lateral. Tem serviço que às vezes faz só crânio-caudal, né? Eu prefiro as duas, crânio-caudal e médio lateral, porque se você encontrar, qual é o objetivo? Se você encontrar uma lesão aqui na crânio-caudal, eu quero ver lá e na médio lateral como é que tá. Se não tiver nada, ótimo, mas se tiver, provavelmente vai cair numa reconvocação. Posso fazer uma perguntinha básica? Marlene, doutora, recentemente o Colégio Brasileiro diminuiu a compressão de 110 newtons para 80. Isso prejudicou na hora de laudar, prejudicou a qualidade do exame? Como é que ficou para vocês, radiologistas? Foi por quê? Olha, eu não, na verdade, a gente não tem. A compressão é feita lá no momento do exame, né? E se não me engano, é até automático, né? De acordo com o tecido ali, é automático. Eu não sei te dar essa informação. É muito com a parte técnica, operacional, a questão da compressão. A compressão para a gente, ela é muito, muito importante, porque você dissocia. Um exame que não foi comprimido corretamente, ele é bem ruim. Fora que você consegue, quando você comprime, você uniformiza aquilo ali, reduz a radiação ionizante e você consegue dissociar, porque os tecidos eles têm a mesma densidade praticamente. Gordura, glândula, nódulo, linfonodo, eles são tudo muito parecidinhos. Então, essa dissociação é importante. É, eu não sei dessa informação aí que tem um limite de compressão, não. Para a gente, a compressão é muito, muito boa. Na verdade, não é de 150 Não, a 200 newtons? não, de Não, 110, Não, é de 110. era de de 110 a 180. E aí eles diminuíram para 80 newtons, o mínimo. é. Ao mínimo, né? Eu Uhum. não notei diferença assim na minha prática, assim, onde eu vejo, não notei, não sei te dizer. Eu continuo avançando de 110. Eu permaneço de 110 para cima, no que for preciso, até eu ver a densidade, até eu ver a compressão boa, para que a médica consiga visualizar exatamente o diferencial entre todos os tecidos. Enquanto Exato. a paciente, vou conversando com ela, vou levando o exame e vou falando com ela, podemos ir mais um pouco, podemos, aí eu subo de 110, 115, 120, às vezes até 150, porque em uma mama adiposa, a gente É. consegue fazer isso, né? Aqui tem mais glândula, ela é mais complicada, porque o paciente sente um pouco de dor, né? Aí a gente vai com mais cautela, mas normalmente os meus exames, eles são bem compreendidos em 110 mil, tô acima. Eu concordo com você. Eu não sei dizer o valor, mas eu concordo com você, que realmente essa variação é isso mesmo. Ok, beleza. Estou bem satisfeito com todas as respostas, acrescentou bem no meu conhecimento. Teu microfone está fechado, Agora que Cássia. eu vi, agora que eu vi. Muito bom. Obrigada, viu, Rosângela, pelo feedback. Gente, a última pergunta e a gente encerra, tá bom? Porque nós já passamos aí um pouquinho do horário e é uma pergunta que é importante, tem acontecido bastante. Sim. A questão do termo, Cláudio, eu não sei se alguém consegue. Ah, Rayane, o termo eu não sei se alguém consegue. A gente não tem nenhum modelo de termo, né, para te fornecer. O Talvez aí termo alguém. de quê? Qual termo? Qual que é? Termo de conscientização de realização da mamografia com Com prótese. prótese. Eu acho que Tem no o, C, CBR, tem no o site do CBR CBR. tem, o Então, ó, CBR vai pro traz CBR. isso. É. Perfeito. E a última pergunta, então, da Cláudia: pacientes trans, como devemos registrar no nosso cadastro sexo biológico ou a identidade de gênero do paciente? Eu sei que assim, eu acho que a Ana vai falar da parte de registro, mas eu passei, por exemplo, ele toma, é mulher trans, né, que chama, eu acho, quando toma hormônio, desenvolve a glândula, ela precisa fazer exame de rastreamento. Então, assim, é fato tem até o livro do CBR de mama, eu, se não me engano, até fiquei curiosa, vou ler esse capítulo, mas precisa fazer o rastreamento. Agora, o registro, como é que é, Ana? Fala aí. Então, eu acho que o registro, a gente precisa entender, tá todo mundo tateando.
né? Se nós estamos sofrendo na radiologia, você pode ter certeza que análises clínicas estão sofrendo mais ainda. Então, mas eu acho o seguinte: primeiro, que no tratamento a gente tem que respeitar o que a pessoa, definiu para ela. Agora, tecnicamente ou cientificamente, nós precisamos das informações coerentes para sair um bom laudo. Então, se ela é uma pessoa trans, isso tem que ter na anamnese dela, né? Tem que aparecer isso, tem que aparecer né, que ela fez uso de hormônio, porque isso vai fazer sentido na hora de laudar. Então, eu acho que nós temos dois momentos diferentes aqui: o momento do cadastro, o momento do tratamento, o momento do respeito e o momento científico. O que que aquelas informações vão estar na anamnese para o laudo do paciente. Agora, nós temos um terceiro ator aqui entrando em tudo isso, que é o convênio. Isso precisa estar acordado também com o convênio. Como é que nós vamos tratar isso com o convênio? Porque ele fez a mudança de sexo, ele não tem, só que aí ele chega para fazer um ultrassom, ah, por exemplo, de útero, de ovário. Só que ele já mudou, mas ele ainda tem, ele precisa fazer esse ultrassom. Então, assim, isso precisa ter acordado aí da instituição com o convênio. Então, eu acho que nós Mas, temos três atores aí que tem que estar alinhado e tá todo mundo tateando da mesma forma. Mas temos que nos preparar para isso. eu também acho que essas pessoas, elas vêm a carteira social, né? Nome social. Uhum. Nessa identidade vem o sexo. Qual sexo que vem ali? Eu acho que podia usar a Então, na informação. verdade, nós precisamos entender o seguinte: a partir do momento que ele mudou o nome, né, na carteira de identidade, não é nome social, é o nome dele, é o Sim. nome da pessoa. Aí já exclui nome social, porque o nome social ele só é nome social enquanto ele tem um nome no RG e ele quer ser chamado por outro nome, né? Então vai vir o nome feminino, o sexo feminino, sendo uma Vai mulher vir, trans. Então é isso, exatamente, no questionário eu preciso saber que é uma mulher trans, porque exatamente, né? Não sei se eu ajudei com a resposta. Sim, Ana. O Carlos colocou o link do parecer, tá, gente? Da compressão de mama que a comissão de mamografia do colégio instituiu e tá lá no site do CBR, tá bom? Obrigada, viu, Carlos? A Obrigada, Cláudia gente. agradeceu, Ana. Gente, aproveitando, gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Tá tão bom que a gente passou do horário aí da webinar, mas isso é ótimo. A gravação desse webinar vai ficar lá onde vocês fizeram a inscrição. Quem quiser assistir de novo, passar, compartilhar, é importante, tá bom? Agradeço a presença de todos. Que bom que foi ótimo. Tá todo mundo elogiando. Meninas, muito obrigada, doutora Aline, Ana Paula, que trouxeram tanto conhecimento, dividiram aí com a gente, tiveram a gentileza de dividir tanto conhecimento de vocês aí. Isso é muito bom, agrega muito pra gente. E queria só tirar uma fotinho, quem pudesse, né? Abrir a câmera para a gente tirar aquela foto final. E quem postar, por favor, marque aí CBR underline qualidade, tá bom? A gente tá aí ativa nas redes sociais. Eu vou printar aqui, ó. Começar a tirar. Vou tirar, Oi, hein? Laurinha, Laura tá aí, Rosa. Carlos. Doutor Rui! Doutor Doutor Rui Rui tá tá aí? aí. Boa ah, noite, doutor Rui. Olha! Ele é presença ilustre, viu? Quanta honra. Estou com um olho nos exames do plantão e um olho aqui. Não é mamografia, não, né? Não, doutor Rui, doutor, não, Laura, Não, mamografia. não. Vamos lá, ó. Vou tirar o print aqui, gente. Dois, três e. Calma, que eu vou tirar mais, porque tem bastante página aqui. Tem 4 páginas. Peraí.
Deixa eu já mandar essa aqui. Vou mandar aqui no grupo também, tá? Vamos para a página 2. Página 2 e a última página, são 3 páginas. Muito bom, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Uma boa noite para vocês e bom restinho de semana, tá bom? Obrigada, Boa meninas, noite. pela presença. Obrigada pela Ah, presença, pessoal. Tchau. obrigada, gente. Tchau, Tá. gente. Tchau. Obrigada, doutora. Obrigada, Obrigada. Cássia. Obrigada, Beijo. viu? Obrigada. Beijos.